Fala pessoal, tudo bem com vocês? William Santos aqui do canal Frota Eficiente, Veículos de Emergência, em mais um vídeo da nossa série de vídeos de análise de descritivos técnicos, de editais aí esparramados aí pelo Brasil. E no vídeo de hoje vamos estar analisando, deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês, e só não esquecendo, antes da gente falar desse edital, veículos de emergência não podem ser improvisados. Vamos lá então? Esse edital aqui que eu trago para vocês é um edital de aquisição de veículos lá da Prefeitura de Campo Novo dos Parecis, aqui do estado de Mato Grosso. Ele, além de uma ambulância, de duas ambulâncias que tem aqui como item deles, também tem outros veículos, como SUV, picapes e o furgão, no caso, as ambulâncias, né? E caminhões. Vamos lá dar uma olhada? Aqui a gente vai lá para o anexo 1 desse edital, que é um pouco estranho. Aqui finaliza o edital. Como vocês podem estarem vendo, o edital finaliza aqui. E aqui já vem o anexo 1 com as especificações dos itens. Ele não chama esse edital aqui de termo de referência, estranho. E fala já depois nas declarações, a proposta de preço, outro anexo com a minuta da de preço. E aqui, igual tá falando para vocês, o edital finaliza. Aí eles têm já como anexo 1 as especificações dos itens. E o 2 seguindo aí, modelo de declarações e proposta de preço. E o último, a minuta da ata de registro de preço. Aqui no anexo 1, eles têm como item aqui, o primeiro item, uma ambulância de suporte avançado tipo D, UTI móvel. Aí o detalhamento dela aqui é mínimo. Aí eles jogam pro ETR, pro ETP e TR. O ETP, eles não, lá no sistema que eles usam, não está publicado, o ITR está, mas aí acaba sendo de forma vaga também. Ó. Esse aqui é o termo de referência que eles publicaram lá, que estranhamente não está vinculado ao edital. Aí os itens são bem genéricos também, não tem nada mais detalhando. Seguindo aqui, ó, a ambulância tipo D, tem móvel. Esses detalhes pouco, remete para a portaria lá do Ministério da Saúde, que eu falo para vocês que essa portaria aqui, ela tem os itens lá, mas é genérico, não é bem detalhado. Remete com as resoluções para a NBR, remete também para o CONTRAN. E aqui tem uma ambulância de suporte básico, eu não entendo. Suporte básico, no caso, é ambulância tipo B, né? Aí mais fala que essa ambulância tinha que ser tipo C. Ambulância tipo C, de acordo com essa portaria que eles remédios do Ministério da Saúde aqui, é uma ambulância de resgate. Então não era para ser uma ambulância aí tipo básica. A equipe técnica deve ter uma equivocada aqui nessa questão desse termo aqui, na hora de elaborar esse descritivo. Tá, aí colocaram o básico do básico nesses veículos aqui. Não detalhando o ano, nada, só remetendo aqui para essas portaria do Ministério da Saúde, NBR, CONTRAN, itens que são muito vagos. Se você deixar um veículo vir dessa forma aqui, licitar um veículo só com esse descritivo aqui, vai vir aí um veículo bem a desejar, né? De eficiência e qualidade bem abaixo. Aí eles colocaram os veículos dos caminhões aqui também, outros veículos tal, sem detalhar. Aí aqui eu procurei detalhamento de algum veículo, não encontrei nada, deixa eu ver aqui. Aqui eles detalharam as ambulâncias logo abaixo. Vamos ver aqui onde é. Não, mas detalharam na ata de preço, na minuta da ata de preço. Estranho. Não detalharam os veículos. Mas enfim, o que deve valer foi um detalhamento que eu encontrei aqui. Foi na página 21. Mas estranhamente, quando você pensa que você já viu de tudo, você não viu. Esse detalhamento tá dentro do edital. É fato este que não é comum a gente ver. Não é comum e não é o que a lei de licitações normalmente fala que deve ser, né? Que o detalhamento não tem que ser no edital. O detalhamento é feito lá no anexo 1, no termo de referência, ou você abre outros anexos com apêndice, igual o Ministério da Saúde. Ele abre, deixa eu ver se eu tenho aqui, ele abre alguns apêndices lá para poder fazer esse detalhamento. Então é o local correto, nem não aqui dentro do edital. Esse aqui está dentro do edital.
Estranhamente abriu esse detalhamento aqui dentro. Vamos dar uma acompanhada aqui nesse detalhamento? Aí eles falam que aqui está a especificação das ambulâncias de porte base avançado. Aí cita o número deles, né? Aí justifica aqui porque aqui está detalhando, mas isso aqui deveria, igual eu falei para vocês, no mínimo teria que estar lá no termo. Ou abrir um apêndice, né? Igual eu falei para vocês, igual o Ministério da Saúde faz, ó. Olha aqui para vocês, apêndice, aí eles pegam e detalham o que, é que eles querem detalhar, tá? No caso das ambulâncias, está detalhado aqui mais acima, ó. Vamos ver o que eles colocaram. Depois a gente vai estar analisando em outro vídeo, vamos estar analisando esse edital aqui do Ministério da Saúde, tá bom, pessoal? Aí, apêndice 1, a detalhar o veículo, beleza? Eu normalmente faço lá no termo de referência mesmo. Mas vamos lá. Aí eles detalharam, colocaram aqui umas portarias do Ministério da Saúde, que é a portaria. Mais o outro aqui, não me lembro que portaria é essa. Aí a BNT e tal, a Anvisa. E foi detalhando o veículo. Mas dentro do edital, igual eu falei para vocês. Que é estranho. Não sei nem se é permitido, se a lei de licitações permite detalhe, faz detalhamento do edital. Não sei se acaba sendo vinculado, fica obrigatório o fornecedor estar cumprindo esse detalhamento dentro do próprio edital. Acredito que sim, nada vai estar impedindo. Aí aqui veio, enumerou igual eu faço. O único problema aqui é que eles andaram separando as coisas aqui sem, sem lógica. Aí falou sobre o veículo básico, como deve ser, os mínimos requisitos, 0 km. Aí citou que o ano e modelo tem que ser igual ao superior ano de aquisição do veículo. Eu já não gosto disso aqui, gosto de deixar amarrado a um ano, até para ter previsibilidade para o fornecedor estar trabalhando, tá? Que às vezes o que acontece, não mais aqui que é registro de preço, essa contratação pode demorar a ser efetivada. Um ano, né, no caso aí, até próximo ano. E quando efetivar, é provável, aí pode acontecer do fornecedor não ter esse veículo aí do ano para estar entregando para o órgão. E vai acontecer o que aqui? O maior problema aqui é meio que deixar os fornecedores de boa índole em dúvida se ele vai ter esse veículo para fornecer. E vai acabar afugentando ele de participar desse processo. Normalmente quem vai participar aí são aqueles fornecedores que deixa aí bastante a estar duvidando hein, a sua índole, seu comportamento no mercado. Vamos lá então? Aí falou sobre o furgão, dividiu aqui. É estranho, eu normalmente aqui eu numero essas coisas aqui em título, né? E vou separando. Mas fica a cargo de cada um aí. A estar fazendo da melhor forma que acredita que seja. Aí colocou as medidas, eu não sei te falar, não chequei se as medidas estão corretas, a altura, capacidade volumétrica é a mínima, 10,5 metros. Aqui eu gosto, igual eu falei para vocês, eu gosto de estar limitando a 13 metros para que não aconteça de vir um furgão maior que 13 metros. Ainda mais aqui está sendo usado para tipo C, estão pedindo aqui um veículo tipo C e para tipo D, são os veículos que exigem aí o quê? Uma maior agilidade, que o veículo tipo C é um veículo de resgate e o veículo tipo D é um veículo de UTI. Então são veículos que precisam ter uma maior agilidade um veículo menor para poder assim estar conseguindo manobrar com ele em locais apertados e estar assim com isso conseguindo prestar um bom serviço, atendimento à população, a pessoa que esteja ali precisando, no caso a vítima, né? Então por isso eu prefiro limitar, não deixar que esse veículo passe a mais de 13 metros cúbicos. No caso, se fosse um veículo para atividade eletiva, sanitária, que eles falam, também estão falando bastante aí, poderia até ser um veículo de 14 metros ali, com mais uma maca, duas macas, né? E também ter ali uns assentos para acomodar maior passageiros ali, porque são atividades eletivas, são diferentes da atividade de ambulância tipo C e tipo D. São atividades mais tranquilas, que o paciente está indo sem risco grave, sem risco de grave, né? Iminente de vida, para uma situação de uma consulta, uma situação de um exame, até um outro na capital, no caso nosso aqui,
Os municípios deslocam muito para a capital ou a cidade polo, regional, né? Aí nesse caso, sim, pode ser um veículo maior, mas para veículo tipo C e tipo D, até tipo B também, que às vezes faz serviço de resgate, não é indicado que deixa aberto aqui, ó, para o fornecedor poder estar entregando o veículo acima de 3 metros cúbicos, que vai estar perdendo a agilidade esse veículo. Beleza? Vamos seguir? Aí fala o preço bruto total, ele limitou aqui, né? Acabou que limitando aqui o a capacidade máxima, eu prefiro deixar aqui já. Nem entra com peso bruto total legal de veículo. Isso aqui é mais para caminhão mesmo. Aí tração. Tração, igual eu falei para vocês, aqui ele deixou dianteiro ou traseiro, original de fábrica, compatível com o DVT da ambulância, tal. Nem precisava tudo colocar isso aqui, mas colocaram. No caso, se você querer limitar só a tração traseira, eu já falei para vocês, até podem, mas tem que justificar, tá? Tem que ter uma justificativa plausível para isso. No caso aqui, o Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso está justificando que eles usam o veículo deles, é um tipo C, de resgate, né? É um veículo que eles usam para resgate, o que está acontecendo? Eles entram muito aí, trafega muito por vias não pavimentadas, às vezes precisa entrar em lavoura, às vezes precisa entrar em pasto, então precisa um veículo de tração traseira, subir morros, né? Precisa de um veículo de tração traseira. E, consequentemente, um veículo de tração traseira, ele tem de ser um pouco mais com a altura de solo mais elevada do que os veículos de tração dianteira. Ó, outro item aqui que eles fizeram aqui, pessoal, aqui eu não sei se eles teve impugnação, eu não observei, limitaram a CV a potência do motor 150 CV. Os veículos da Stellantis, Fiat, Citroën, Peugeot. Então, aqui, pessoal, eles vão acabar tendo um problema que devido aos veículos da Stellantis, eu vou pegar aqui só uma ficha técnica do carro para vocês verem, 140 CV, tá? A 3.750 RPM. Então, acredito que eles vão ter problema, porque além da Ducati ser essa potência, aí a Ducati também tem as outras marcas do grupo Stellantis, Citroën, Peugeot, tá? Então, vão ter problema. Aqui na direção ficou ok, volantes como estava, tá tranquilo isso. Transmissão deixou manual automático de 6 marchas. Sistema de freio, é igual eu falo para vocês, não tem necessidade de estar especificando isso aqui, porque já virou norma. Controle de eletrônica de estabilidade e tração do mesmo jeito. Assistente também, não vejo por que isso aqui. Frenagem é norma. Os airbags também é norma. Suspensão reforçada. Cara, não tem muito que você exigir isso aqui. Se você for exigir algo de suspensão, você tem que acabar que pedir transformação de suspensão. Igual acho que eu já comentei para vocês no vídeo anterior, eu prefiro não mexer nisso porque até hoje nenhum órgão no nível do Ministério da Saúde andou mexendo nessa parte de suspensão. Eu não sei se tem aí alguma empresa homologada pelas montadoras para estar fazendo alteração em parte de suspensão de veículo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aí alternador, tal, ok, tanque, é normal. Rodas, só não citou o tamanho das rodas. Falou sobre os estribos aqui, o fornecedor homologado, tal. Rotor de kart, câmbio em aço. Eu vou dar só uma passada para vocês aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. O ar-condicionado pedido original de fábrica, homologado. No caso aqui eu teria que ter pedido do compartimento de atendimento. O pedido original lá da cabine, né? Cabine de série. No caso é de série. Nem homologado, nem original. Aqui ele pediu uma potência muito baixa, que não é comum para esse sistema de ar, tem que ser no mínimo 40.000 BTUs. Só para o salão de atendimento. Vidros elétricos, travas elétricas, retrovisor elétrico. Sistema multimídia, pediu um sistema multimídia aqui, deu uma especificadinha, isso aqui é bom especificar. Legal. Aí sistema de navegação, isso aqui eu não precisa nem ter esse item, isso aqui tem que estar num item só. A pessoa que foi mexer aqui meio que não entende muito, foi separando várias coisas aqui, que ficou até estranho. Aí câmera de ré superior, tá ok. Sensor de sonoro, mas só não disse se as câmeras de ré, se aqui é genuíno, no caso aqui ficou aberto, então vai ser usada pela transformação. Farol neblina, pediu. Banco motorista com inclinação e tal, isso aqui normalmente é padrão das fábricas. Aí já falou de isolamento, tá entendendo? Vai misturando tudo isso aqui, pessoal, isso aqui não é bom. Bom é você
fazer igual vem seguindo aqui, criando os tópicos, deixando bem organizadinho, para que não tenha problema, tá? Você tem que separar nos tópicos, acessório, capacidade, deixar bem separado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, deixar tudo separadinho, ó. Tópicos, acessórios, tá? Não deixa essa bagunça aqui não, porque senão na hora depois para fiscalizar, dá um trabalhão, tá? Para você poder fiscalizar, notificar a empresa sobre determinado item que está em desacordo. Você deixa bagunçado dessa forma, é difícil você tá conseguindo localizar esse item perdido assim dessa forma. Aí pediu a película, já misturou para a película aqui, tomadas. Aí não sabe nem onde é essas tomadas e volts, você pediu, tá perdido, tá vendo? Tá perdido, não tem nexo tomada aqui. Tomadas e volts painel, no painel para recarga dispositivo compatível. Tá, onde é essa tomada? Lá no painel do veículo ou no painel lá de atendimento? Estranho. Aí voltinho 12 volts, tomada, tá instalado no painel. Que painel é esse? Estranho, ninguém vai saber que painel é esse. Aí já fala da cor da ambulância, grafismo, tá, mas não detalha esse grafismo, o que ele quer. Capacidade de compartilhar, fala de capacidade de novo, se perdeu aqui. Aí fala para atender normalmente todas as normas integrais, as normas do CONTRAN, do CTB, do PROCON. PROCON, cara, nenhum veículo vendido no Brasil não atende às normas do COPRON. Nem pode, nem é permitido. Aí falar sobre segurança veicular, cabine e tal, eletrificação, segurança veicular e sinalização interna. Aí vai falando que depois possuir aqui, ambulância, sinalização interna, kit de ferramenta, cara, isso aqui já é padrão, né? Aí fala o extintor, motorista e outro lá paciente. Aí pede aqui uns extintores, né, igual eu tava falando. Aí, ó, e aí colocou aqui, não fumar. O que que é isso? Não fumar. Não fumar o quê? Estranho. Aí, equipamento para oxigênio. Utilize segurança. O que que é isso? O que que a pessoa quer? O que que ela pediu aqui para ser feito? Como o fornecedor vai entender isso aqui? O que que ela quer que faça com isso aqui? Aí corrimão de teto. Aí já pegou aqui embaixo, criou outro item para falar do tamanho. Muito estranho. Aí vai falando, isso aqui poderia estar tudo num item só. Aí terminais, não sei de onde que é esse aqui, terminal, capacidade, suporte de segurança. Só lembrando, pessoal, não esqueça aí de estar deixando seu comentário, tá? Esse vídeo. Teria o prazer de estar respondendo você. Se tiver alguma dúvida aí sobre transformação de veículos de emergência, ambulância, deixa seu comentário aí que teria o prazer de estar te respondendo. Aí voltando aqui, fala sobre suporte de segurança, aí pede 3 cone, aí detalha os cones, aí embaixo abre outro item e assim vai. Aí pede uma lanterna, aí já fala aqui abre um item aqui para cabine, tá, abre um item aqui para cabine, estrutura física, carroceria e tal, deve ter, ok. Aí falando de novo, mesmo repetindo de novo as informações lá de cima, aí fala das portas traseiras aqui em cima, e depois embaixo fala que ela tem que ter 90 e 270 graus, altura mínima e assim vai. Muito louco nessa especificação aqui. Vai indo, mas pelo menos consta alguma coisa, meio sem lógica, né? Sem nexo, sem coerência, mas tem uma coisa aqui. Não é o ideal, mas tem. E tá no edital, né? Tá no edital, muito estranho. Aí fala o compartimento essencial, aí falando dos encostos, lombar, aí falando outras coisas aqui, termoacústica, comunicação entre a cabine e o salão, então vai ser fechado, sem porta e tal. Eu não sei do que refere essa altura aqui, acabamento. Esse aqui por padrão, eu nem coloco que os furgões já vem pneu fixado lá de fora, não vem dentro, nem pode. Né? Aí fala do sistema elétrico, bateria, sistema de bateria e força auxiliar, sistema oposto bateria original do veículo, bateria auxiliar independente e tal, manutenção. Que ele falhou nessa bateria aqui, deixa eu ver aqui, não, tá aqui, livre de manutenção, tá ok. Tá, instalação da bateria, base metálica e tal, vai falando. Pedindo dreno, tá ok, são mínima, vai falando. Aí pede um fusível de proteção, aí alternador 140 amperes. Essa amperagem de alternador aqui, pessoal, é baixa, tá? Tem que ser no mínimo 180 para veículo ambulância, para ele conseguir suportar os dois sistemas elétricos. O sistema elétrico original do carro, que
tem a bateria lá dele original, e o sistema elétrico auxiliar, que é lá do compartimento de atendimento, que tem a bateria auxiliar e toda a iluminação, sinalizador, tudo isso. Aí pede um carregador flutuante de bateria, aí pede a questão de solenoide, só que eu não explico, isso aqui pediu aqui o cabo, né, tá certo. É estranho aqui a forma que colocou, mas vamos lá. Esse solenoide aqui, no caso, é aquele relé que desconecta o sistema na hora que não estiver funcionando, para não descarregar a bateria principal do veículo. Sensor, sem necessidade, vai falando aqui. Diagrama, de uma forma meio estranha. Chave geral, tal, saída. Aí fala sobre essa potência aqui, que remete ao inversor, mas aqui ficou desconexo, ficou desligado. Aí pede uma tomada 220, não é comum para ambulância, não sei como que a transformadora vai fazer isso. Normalmente para ambulância comum é 110, não é 220. Aí pede transformador ok. Ele tem que ter capacidade, esse transformador aqui, transformar a energia que ele vai captar da tomada ali de fora, do predial, tanto 110, 220, transformar em 110 lá para dentro da ambulância. Aí falando sobre a iluminação interna e externa, aí fala sobre iluminação, mas não fala a quantidade de lâmpadas, é um erro também. Aí vai falando, fala aqui das luzes, de luz, estranho, mas não detalha as lâmpadas, isso é um erro. Aí fala sobre o sistema elétrico ser protegido e tal. Aí pede um ponto de iluminação direcionável, de acesso dicróica, entendi muito bem aqui. Aí vai falando aqui iluminação de divergência, veículo da aproximação de iluminação de divergência, tipo barra, sinalizador instalado no teto, configurado no contrato, tamanho de detalhe. Aí barra deve ser possui tecnologia LED e tal, os modos. Aí pede cor vermelha ou azul. Estranho. Ah, pessoal, normalmente eu até hoje uso só LED vermelho para ambulância, tá? Que eu já comentei para vocês no outro vídeo aí, a cor azul, por mais que é de produto de boa qualidade, boa marca, você tem uma perca aí de em torno de 30% em relação ao vermelho. Então ainda continuo usando só vermelho em ambulância. Aí pede o sistema lá, pede o painel, né, o comando lá no motorista, independência de funcionamento e tal. Aí vai falar que deve ter uns de faróis de emergência frontais, deve ser uns estrobos, né, que ele quer dizer aqui. Aí fala umas outras coisas aqui e tal. Aí de novo aqui ele vem com a sinalização acústica, detalha mais um pouco. Aí fala o tamanho, largura, estrutura, como é e tal. Fala, vai falando. Aí aquele falou aqui sobre que deve ser 16 módulos. Esse aqui, igual eu falei para vocês, estou evitando usar 16 porque vai ficar modo perdido aqui. Para trazer do veículo sem necessidade, tá? Então não compensa. Melhor usar aqui, não estou usando no caso lá, 13 e 14 só no máximo. E deixando o meio centro praticamente vago. Deixa eu ver se eu... Aqui pessoal, eu estou usando dessa forma aqui, ó. Tá? Tem 10 virado para frente, aí tem esses dois cristais aqui, um em cada lateral. E mais esses dois aqui na traseira, para cobrir todo esse ângulo aqui. E caso dê algum defeito aqui também, algum módulo da frente, até eu poder consertar essa barra, eu posso pegar um desses dois aqui e jogar para frente, tá? Eles são intercambiáveis, a gente pede intercambiável já para isso mesmo. Voltando aqui nele aqui, ele colocou, no caso, um watts. Não se esqueça, pessoal, watts é consumo de energia, tá? Eu ainda coloco, porque acabou que nessa área aí, virou praticamente um marketing ali, um nome, né? Se fala de 1 watts, 3 watts, a pessoa já conhece já. Mas não é a nomenclatura correta, tá? Futuramente eu vou até estar tirando isso nos meus descritivos técnicos, tá? Passar a usar mesmo aí só lumens. Lumens que é no caso em si do próprio LED, mas aí quando você coloca ele num bloco de sinalizador de emergência, para ver com emergência, aí ele já passa, você já vai ter que usar, aqui no caso, vou mostrar para vocês aqui, já candelas, tá? Potência, a intensidade luminosa mínima em candelas, no ponto HV, no caso aqui 900 candelas que eu estou usando, e também a potência ótica no ponto HV, de 18.000 candelas, para a cor vermelho rubi. Já para a cor branco cristal já muda, o branco cristal, como todos nós sabemos, é mais potente, é mais forte, tem uma intensidade luminosa maior e uma potência ótica maior. Então já passa aqui para 2.000 em candelas e potência ótica já vai passar para 40.000 candelas segundo por minuto. Então essa é a medida correta, a unidade de medida a ser usada
em LEDs para sinalização de emergência. Não esquecer, tem que pedir, é por bloco, tá? Canelas e a potência acho que é por bloco, não por LED. Aí aqui ele colocou 40 lumens. 40 lumens aqui é baixo para veículo de emergência. Só pegar para vocês aqui. Como que tá o meu, só que o meu aqui é o famoso 3 watts, né? Então aqui tá 90. No caso ideal dele ele teria que ter colocado 60 lumens para LEDs de 1 watt. Mas o bom mesmo, que muda muita coisa aqui, que diferencia no caso, é isso aqui, ó. É cada. Aí fala sobre cada bloco que deve atender, né? E esse bloco aqui foi pedido de 6 LEDs, ó. Que é o melhor que tá tendo, tá, pessoal? Para tá sendo utilizado em sinalização de emergência. É o de 6 LEDs, bloco de 6 LEDs. E tem que ser 900 candelas de intensidade luminosa e 900 de potência ótica. E 18 mil canelas, segundo por minuto de potência ótima. Isso é o que define mesmo a qualidade aí, a eficiência da sinalização de emergência, beleza? E dando continuidade aqui, pessoal, vamos lá. Aí vai falar a forma que deve ser distribuído, os modos e tal, consumo dos LED. Ele vai separando em cada item, vai ficando muito estranho, sem lógica, sem conexão, né? Um item com o outro. Igual eu já falei para vocês. Aí pede os padrões de operação conforme o SAMU. Eu não gosto de ficar remetendo isso, eu gosto de já eu mesmo fazer aqui o padrão. Aqui vai falando sobre controlando os dados, exato meio de PWM, gerenciamento da energia para proteção da bateria, e vai falando tudo isso aí. Já de plástico na questão de iluminação, sistema de iluminação de emergência. Fala a fixação, tal, no teto do veículo, todos os detalhes aqui. Aqui já falando dos sinalizadores frontais secundários, na grade frontal. Aí aqui, que eles vão pedir aqui? Pede aqui 2 mini sinalizador na cor branca. Aí já fala aqui sobre de 6 LEDs, 3 watts, com intensidade luminosa. No caso, LED lumens não é intensidade, tá? Lumens é fluxo luminoso. A pessoa que especificou e colocou como intensidade, colocou de forma equivocada. Estou falando para vocês, lumens é fluxo luminoso, não é intensidade. Intensidade é candelas, tá? Aí pede aqui para você instalar também na grade mais 4 sinalizadores vermelho rubi. Errando novamente o termo aqui, com intensidade luminosa não é. No caso aqui é fluxo luminoso, intensidade luminosa é candelas. Teria que ter colocado o ponto HV, né? Aí não colocaram. Aí fala como que deve ser construído os mini sinalizadores e tal. Aí pede o mínimo 12 efeitos luminosos distintos. Cara, isso aqui não tem necessidade. No caso de strobo aí, esse strobo, você vai usar ele só no modo emergência. E no modo emergência você usa no modo de alta frequência, para significar que é emergência, e alternado entre o par cristal e o par vermelho rubi. Não precisa disso aqui. Desse monte de padrão flash aí piscando. Então vira bagunça, é uma coisa totalmente amador. Deixa eu ver onde eu passei aqui, onde eu me perdi. Aí seguiu aqui, foi falando e tal, especificando. Aqui ele falou sobre sincronismo, que eu falei para vocês. Aí tá pedindo que atende aqui a norma SAI. Cara, qualquer sinalizador hoje, por padrão, atende a norma SAI. A norma SAI você atingiu 300 candelas de intensidade luminosa, tá atendendo a norma SAI. Mas não quer dizer que será um sinalizador aí de boa qualidade, de boa eficiência, tá? Aqui no caso aqui foi falar sobre os sinalizadores laterais, né? Que é o auxílio da ambulância. Aí deu uma justificativa aqui. Aí falou sobre as cores, duas instaladas na cor branca cada lado. No mínimo 8 LEDs, 3 watts. Aí de novo, falando de intensidade luminosa em lumens. Não é lumens não é intensidade luminosa. Lumens é fluxo luminoso. Não se esqueçam. Lumens é fluxo luminoso. E isso vai ter eficiência sim. No caso de uma lâmpada, no caso do LED lá jogando
esparramando uma luz. Diferente da intensidade luminosa em candelas, que ela determina ali uma meta que determina para onde irá essa luz, que é o caso da sinalização de emergência. Você tem um sinalizador lá que ele tem que remeter aquela luz focada, direcionada para um lugar. Por isso que a gente pede candelas no estado luminoso em candelas no ponto HV, que é o central, no ponto horizonte e vertical. Aí foi falando como que deve ser, aí pediu os quatro, né, Rubi, 8, aí os quatro vai ser distribuído dois de cada lado, provavelmente, deixa eu ver aqui, não fala distribuição, mas vamos entender que seja isso, quatro sendo dois de cada lado, que também não especificou, baixo muito menos. Aí falando do jeito que deve ser, esses sinalizadores, mas pelo jeito aqui não vai vir coisa. Lá embaixo está determinando que seja norma SAI. Quem saiba, vem coisa eficiente, coisa que preste. Aí pedindo 12 efeitos luminosos, cara, isso aqui também não tem necessidade. A gente tem que trabalhar com. Não é que tem necessidade, não tem sentido. Sinalização de emergência, ele tem que ter os padrões flashes de acordo com a situação que o veículo está trabalhando, de acordo com a situação que o veículo está enfrentando. Se é uma situação ali que não está emergência, beleza. É de uma forma, é pouco, é com menos luzes. Aí já foi para uma média, aí já aumenta a quantidade de luz e começa a trabalhar alternado, mas ali numa frequência média. Aí já foi para uma emergência, são no mínimo três, igual eu tô falando, são três efeitos luminosos, não precisa mais do que isso. Aí já foi para uma emergência, aí alternado para simular um movimento e alta frequência, que é rápido, né? Para causar aquela sensação de emergência ali na mente das pessoas que passem por aquele veículo, próximo àquele veículo, para ele ver que ele está em situação de emergência. Então tem necessidade disso aqui, dos efeitos. Aí vai falando, alternância e tal. Aí vamos lá, sinalizador traseiro, rack de teto. Vamos ver o que eles pediram aqui. Pediu só 4, cor vermelho rubi. O bom que eles pediram aqui de no mínimo 6 LEDs, 3 watts. Mas continua errando ainda a questão de intensidade luminosa, colocando lumes como intensidade luminosa. Não é fluxo luminoso, tá? Falou das características, porque que eles, eu já expliquei para vocês, eles pegaram cada item e ficaram fracionando e numerando cada frase, cada palavra de um item, sem necessidade. Aí pediu o laudo aqui de aprovação, que de acordo a norma sai. Dessa forma que qualquer equipamento irá atender, tá bom? Isso aqui tem que tomar muito cuidado com isso, que esses equipamentos, a maioria, às vezes, tem bastante equipamentos aqui que são fabricados fora, questão tanto China e principalmente Estados Unidos. Né? Estados Unidos domina a questão de sinalização de emergência. É um país que tem melhor sinalização de emergência. Então não adianta ficar colocando essa regrinha aqui, que não serão aceitos itens importados. E outra, o órgão não consegue nem conferir se esse item aqui é nacional ou importado. Aí o modo digital de comando, né? A sinalização, pede o modo, que seja instalado lá na cabine. A potência 120, 100 watts RMS, ok. Pressão sonora 124. Aqui ele não colocou a quantos metros, né? No caso, não é para o padrão metro. E no mercado não tem sirene que atinja 124 decibéis a 1 metro, de 100 watts, tá? No máximo, eu estou enganado ali, é 115. Falando a questão do trabalho, né? Voltar ao trabalho. Aí perde a instalação onde deve ser. Eu gosto de colocar esse módulo aqui, tem que ser remoto. Tá pedindo aqui que o módulo não pode ser instalado no interior do painel do veículo. Interessante isso aqui, que é o modo de controle lá, né, na CPU. Pedindo para ser instalado no local de fácil acesso para manutenção. Legal isso aqui. Aí falando como o modo deve ser, possui gerenciamento de carga. Aí fala do display remoto, de comando, como deve ser confeccionado, o tamanho, aqui está passando um pouquinho, normalmente é ondinho, o padrão ondinho é menor que esse aqui. Quantidade de teclas, aí fala que silicone, bacana isso aqui. Iluminação. Aí pede aqui as funções. 6 tons, sirene contínua. No caso aqui, não é 6 tons, é 4, né? Contínuo. 1, 2, 3, 4, isso. Mais 2 manuais, breve. Aí os modos de locamento, colocou igual de SAMU, 4 modos. Eu prefiro deixar só com 3, porque com esse de 3 aqui eu consigo fazer mais um. Por que eu consigo fazer mais um?
que ao desligar, você consegue desligar só a sirene dele e deixar o, a iluminação funcionando, tá? Então acaba sendo dois modos em um esse aqui. Porque ele vem no modo 3 como emergência, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Eu deixo aqui até o desenho aqui do modo controlador. Esse modo 3 emergência aqui. Você pressiona ele, ele aciona a sirene, tom veio, e aciona todas as luzes do veículo, da ambulância. Aí você querer desligar ele, você dá um toque e segura, tanto aqui ou aqui na sirene, que ele vai desligar. E fica a iluminação ligada, tá? Aí para desligar a iluminação tem que dar um toque aqui no botão 3, aí desliga toda a iluminação. Ou no off também desliga, tá? Função de gerenciamento de tráfego. Cara, tem que tomar muito isso aqui para ambulância, por quê? Porque a ambulância não pode ficar controlando tráfego, tá? Não pode. Quem controla tráfego é quem tem circunscrição sobre a via. No caso aí, se for numa rodovia federal, uma BR, a Polícia Rodoviária Federal. Se for na estadual, no caso aqui no Mato Grosso, a PM tem convênio com a Sinfra, né? E se for dentro das cidades, é PM ou a Guarda de Trânsito Municipal, Guarda Municipal que tem, vai depender de cada município. Então, mais ambulância não pode ficar fazendo isso, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A ambulância não pode ficar controlando o tráfego. Aí pede aqui o botão de acionamento das luzes de cena, né, que é as luzes de área. Essa função aqui para ambulância, não sei se é interessante. Aqui na minha região não é, onde eu trabalho não é porque dificilmente as ambulâncias aqui andam em comboio. Aí vai depender de cada local, tá? Essa aqui é aquela função para permitir o volante, para você trocar o tom de sirene no volante. Aqui eu não deixo essa função. Quando eu especifico, eu deixo no volante o acionamento da luz da sirene de baixa frequência. Aí o display, pede um display aqui, né? A instalação dele. Drive de sirene. Aí fala do drive de sirene. Aí aqui já fala a 1 metro, só que igual eu falei para vocês, não tem no mercado sirene de 100 watts com essa potência aqui em 104 decibéis. Sei de onde o pessoal tirou isso. Se eu não entendo nada, a GSIG ela vai a 120. Deu uma pesquisada aqui, ó. Eu falei para vocês. A Ingesig tem só até 120, tá? E a da Flash é menor que isso aqui. Então não tem sirene no mercado aí de 100 watts com pressão sonora mínima de 104 decibéis. Por seguindo, aqui já entrar na questão do sistema de oxigênio. Aí foi falando sobre o oxigênio, modificador, mas muito estranho. Aí o ar-condicionado falou que tem que ter a questão do sistema EPA, né? Filtragem EPA. Legal. Aí pede aqui o aquecimento, igual eu falei para vocês. Aqui, igual esse município aqui, Campo Novo é próximo onde eu moro aqui. Não vejo necessidade de pedir sistema de aquecimento. Praticamente, logo, o pessoal nem usa, danifica, começa problema e já nem conserta mais. Então aqui pra gente, sistema de aquecimento acaba não tendo utilidade. Por isso que eu já nem peço. Por isso que você tem que atentar aí quando for fazer uma especificação, sempre verificar as suas necessidades, a sua realidade. O que você precisa que seu veículo de emergência tenha para poder atender. Aí fala do assento no atendimento, vai dizendo como que deve ser. E falando dos móveis, a animação dentro, de novo, dá uma falada aqui. As prateleiras. E vai seguindo. Aí fala como que deve ser escrito aqui as ambulâncias. Aí remete aqui ao manual da identidade visual do município. Eu não estou pedindo mais plotagem, igual eu já falei para vocês em outros vídeos aí, porque era uma bagunça. Você pedia de uma forma e chegava aqui, eles queriam mudar, então, e dava atrito com o fornecedor, porque o que constava era menor e o que está pedindo é maior, ou vice-versa. Então, preferimos flotar esses veículos aqui quando chega, tá? Cadeira de roda, tá pedindo. Aqui a gente também, o que eu faço aqui para onde eu trabalho, não peço cadeira de roda, porque o pessoal que não usa, normalmente fica um tempo no veículo, já tira, estraga, então paramos de pedir. Quando se provavelmente for ter necessidade algum dia, voltamos a pedir novamente, tá? É assim que funcionam as coisas. Por enquanto não tem, não pede. Quando tiver, pede. Não vamos pedir um item aí que vai pagar um valor e considerar para não usar, né? Aí fala da descrição dessa cadeira, aí fala da marca, cara, fala retrátil.
Ah, tá pedindo biarticulado. Marca articulado, legal. Tem que pedir, pessoal. Essa marca biarticulada aqui ajuda bastante, tá? Principalmente o condutor. Aí vai detalhando as cargas, a marca e tal. Detalha tudo aqui. Pede a prancha, detalhando a prancha, suporte suro, teto. Aí falando dos equipamentos aqui da UTI. Aspirador, tá detalhando, bacana. Para não vir aí, poder vir um material aqui de baixa qualidade. Bomba de fusão. Bomba de fusão. Pede uma incubadora, legal. Deve quem precisa lá, aqui a gente não pede, que a gente não utiliza. Detalha bem a incubadora. Aí vai pedindo um monitor, cardioversor, desfibrilador, DA, bem detalhado essa parte. Pedindo esse venoscópio, detalhando ele. Ventilador pulmonar. É os itens de suporte à vida usado em TI. E aqui eles finalizaram, tá? Finalizaram, pronto. Questão da ambulância. Dentro do próprio edital. Muito estranho. Aí vem o edital, terminou o edital. E começa o anexo 1. E aí, pessoal, aqui, outro fato que eu não encontrei foi... Vou mostrar para vocês aqui. Não encontrei lá, eles não fizeram. Eu procurei lá. Não fizeram aqui o modelo de execução do objeto. Que é interessante, tem umas regrinhas aqui que tem que ter para o bom cumprimento aí do contrato, né, digital. Também não colocaram lá sobre os requisitos, que é bastante coisa, os critérios de qualificação técnica, tá? Ser atendido aí pela empresa participante, não colocaram. E é interessante ter essas regras, tá? Igual que eu tenho garantia do veículo, né? Um termo que eu peço garantia do veículo, que as empresas têm que ser, que os veículos que vai vir a ser transformado devidamente em empresas homologadas, transformadora homologada. Peço também uma declaração do ar-condicionado. Aqui eu falo sobre como que a gente vai consultar se o veículo, se a transformadora é homologada ou não. Aí aqui eu peço os laudos, a questão das concessionárias, ou fabricante. Tem uma justificativa até bem grande aqui, tá dando muito problema isso. E o modelo de execução, não tem lá. Uma da questão lá da qualificação técnica não pede é se a principal que eu vejo, que o fornecedor tenha, aqui ó, os interessantes tenha já fornecido, né, esse tipo de veículo e não pede lá. Procurei, não achei. Mas assim, deram uma melhorada aqui, né, pelo menos ficou fora do termo de referência, mas ficou melhor do que outros detalhes que a gente andou vendo aí, né? O cara tentou corrigir ali, a pessoa tentou corrigir, não sei se foi o pregoeiro, pelo jeito é o pregoeiro, né? Tentou corrigir lá no próprio edital a falta de especificação técnica detalhada dos veículos ambulância. Mas só foi para as ambulâncias mesmo, esses outros veículos aqui ficou tudo vago. Então, pessoal, sempre atente, não trabalhe, não lance termos de referência, editais com descritivo vagos assim, tá? Sempre procure lançar eles o mais bem detalhado possível. Por quê? Para você poder estar comprando um veículo de emergência eficiente, de qualidade. E não ter surpresas aí na hora da entrega do veículo. E vamos ficando por aqui. Não se esqueça aí que veículos de emergência não podem ser improvisados. E se inscreva também no nosso canal. Até um próximo vídeo.